Nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma boa dieta alimentar, né? Quais são os benefícios de se ter uma dieta alimentar adequada, tá? E todos nós sabemos que aquilo que nós ingerimos está diretamente ligado à nossa saúde, ao nosso desenvolvimento, né? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de alimentos que fazem parte de uma boa dieta, tá? Nós sabemos que quando nós nos alimentamos mal, nós estamos suscetíveis a ter muitos problemas de saúde, desde problemas de pressão alta, problemas relacionados ao coração, problemas até mesmo imunológico, né? Nós sabemos que uma boa alimentação fortalece o nosso sistema imunológico, ainda mais agora, nessa época em que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia do coronavírus. Nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico muito bem equilibrado, né? E uma grande parte disso acontece através de uma boa alimentação, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os grupos alimentares que devem fazer parte da nossa alimentação, tá? E das refeições que nós fazemos todos os dias, ok? Então, começando, a gente sabe que nós precisamos de açúcar, que são os carboidratos que nos fornecem energia, né? A energia necessária para todas as atividades das nossas células, do nosso corpo, né? Só que nós devemos dar preferência aos açúcares naturais, por exemplo, das frutas, né? Trouxe aqui, tem frutas maçã, maracujá, então todas as frutas elas têm o seu açúcar natural, né? Além de serem fontes de fibras, vitaminas que fazem parte, entram nas funções do nosso corpo também, né? E também tem uma certa quantidade de água, né, gorduras, por exemplo, o abacate, né? O abacate ele tem uma gordura natural boa para o nosso corpo, tá? Então, todas as frutas elas possuem, né, todo o conjunto de nutrientes que nós precisamos. Claro que não comer só frutas, né? Tem outros alimentos que trazem também outros nutrientes importantes, mas as frutas, principalmente na questão do açúcar, porque nós precisamos tentar eliminar, né, açúcares refinados, dar prioridade para açúcares mais orgânicos, açúcar mascavo, açúcar demerara, que são açúcares que não são refinados, porque os refinados eles acabam perdendo muitas vitaminas, né, muitos sais minerais, então só traz na verdade o açúcar que vai sendo reservado, que vai sendo incorporado aí no nosso corpo, que vai acabar virando ainda reserva de gordura, né? Então, dar preferências para esses açúcares mais naturais possíveis, né? E eliminar também, tentar diminuir ao máximo a ingestão de açúcar, porque principalmente, como eu falei, os refinados, eles estão muito ligados a problemas de diabetes, obesidade, né? Então, problemas que nós iremos falar aí em outras aulas, ok? Fibras também, né? Como eu falei, as frutas, os vegetais, as hortaliças, elas têm muitas fibras, né? Apesar de essas fibras não serem digeridas no nosso organismo, elas são muito importantes porque elas ajudam no trânsito intestinal, né? Por muito tempo se achou que as fibras não eram importantes para a dieta, porque como elas não são digeridas, elas são eliminadas, elas poderiam ser descartadas do nosso cardápio, né? E por isso que começou-se a fazer muito esses alimentos refinados, né? Só que na realidade as fibras elas ajudam a prevenir a prisão de ventre, né? E com isso também evitar problemas de câncer no intestino, né? Então, e outros problemas também que podem vir a acontecer por problemas de intestino preso, né? Então, as fibras são muito importantes por isso também, tá? As gorduras, como eu falei também, dar preferência às gorduras vegetais, frutas, algumas frutas têm gorduras
boas, né? Dar preferências a óleos vegetais, melhor ainda se for, por exemplo, óleo, deixa eu fechar aqui, óleo de girassol, óleo de canola, azeite de oliva, né? Que são óleos naturais. As castanhas também, elas possuem as oleaginosas no geral, né? Possuem óleos naturais também, que são muito bons para nossa saúde, né? E evitar ao máximo também comer coisas fritas, né? Frituras, porque isso também pode estar sendo armazenado no nosso corpo e não é o ideal, né? A questão do colesterol também, evitar ao máximo o uso de carnes gordurosas, né? Porque o colesterol ele pode aumentar, esse colesterol ele pode se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, pode deixar os vasos sanguíneos endurecidos e causar o problema aí de entupimento desses vasos e um posterior infarto, né? E nós sabemos que o infarto pode ser muitas vezes fulminante, não ter nem como socorrer a pessoa, né? Então, o máximo assim evitar a questão de gordura em excesso na alimentação é o ideal, né? E falando das proteínas também, né? Nós temos proteínas tanto nas carnes animais quanto nos vegetais, tá? Sabemos que o máximo possível que nós pudermos evitar de comer carnes gordurosas e até mesmo a carne, porque ela pode ser substituída, né, por proteínas vegetais, é o melhor para o nosso corpo, porque como eu falei, as gorduras dos vegetais são melhores, né, do que as gorduras animais, tá? Então, a gente pode encontrar proteínas, por exemplo, em feijões, lentilhas, né? Lentilha, grão de bico, tá? Feijões em geral, eles são alimentos muito proteicos, tá? Nós também temos bastante proteína nas hortaliças verdes escuras, né? Além das fibras, né? Cereais integrais também podem ter muita proteína. A gente tem, né, o pão integral, além da questão das fibras, tá? Então, existe uma grande variedade de alimentos que a gente pode ingerir que trazem essas proteínas necessárias para entrar na composição do nosso corpo, na estrutura do nosso corpo, que vai fazer parte também do nosso metabolismo, vai entrar aí no metabolismo do nosso corpo, né? Através de uma alimentação bem equilibrada, tá? Com relação aos tipos de refeições que a gente faz durante o dia, que nós deveríamos fazer durante o dia, por exemplo, no café da manhã, você tentar agrupar, né, esses grupos que eu comentei com vocês de alimentos, comer frutas, por causa das fibras, o açúcar natural, né, da fruta, cereais, por exemplo, aqui eu tenho granola, deixa eu ver aqui, a granola, né? Granola com iogurte natural também traz bastante fibras para o nosso corpo, né? Bastante fontes de energia também. Nós temos as castanhas, como eu falei também, que trazem bastante proteína, gordura na medida certa também, tá? E fazer um café da manhã bom, né? Tem aquele ditado que nós devemos comer de manhã, o café da manhã tem que ser como se fosse uma refeição de rei, né? Você come bem, não come muito, né? Não é ter uma grande fartura de coisas, mas você comer bem, comer todos os grupos alimentares que você precisa, açúcares, que são os carboidratos, as proteínas, as fibras, as gorduras boas, né? Numa alimentação boa de manhã também, né?
evitar assim de tomar alimentos com cafeína, porque a cafeína ela não faz bem para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso, ela tem substâncias que irritam o nosso estômago, né? Então, evitar esses alimentos à base de cafeína de manhã também, não só de manhã, ao longo do dia, né? Mas procurar evitar esse tipo de alimentos, tá? No almoço, você deve também comer bem, estar também juntando ali cereais integrais com feijões, com legumes, com hortaliças, né, com uma salada, tá? Evitar tomar líquidos enquanto você estiver comendo ali o seu almoço, principalmente se esse líquido for refrigerante, né? Dar prioridade, se você gosta de tomar um suco, tomar suco de frutas naturais, né? Mas, se possível, evitar de tomar líquido durante no momento em que você estiver almoçando, né? Procurar tomar líquido uns 30 minutos antes ou uns 30 minutos depois, né? Para você conseguir fazer aí uma boa digestão dos seus alimentos, tá? E o jantar, que seria daí uma refeição mais leve, uma refeição que dê prioridade para frutas, né? Porque à noite você tem que deixar o teu corpo descansar, você não tem que encher ele de coisa, né? Porque como você não vai ter mais as atividades das próximas horas, você vai simplesmente descansar, vai dormir, apesar de a gente gastar energia durante a noite também dormindo, mas não tanto quanto fazendo as atividades do dia a dia, a gente não precisa ingerir aí tantas calorias à noite, né? Para também ter um bom sono, né? Porque quando você come muito antes de dormir, você geralmente tem um sono ruim, um sono pesado, tem pesadelo de noite, né? Então, dar preferência para uma alimentação mais leve, né? Mais, vamos dizer assim, sem muitas coisas pesadas aí na tua alimentação, tá? Bom, então, com relação à alimentação, com relação a uma boa dieta, como eu falei, nunca esquecer que aquilo que nós somos, né, é refletido através daquilo que nós comemos também, né? Então, em muitos casos, a grande maioria das doenças que nós adquirimos no nosso corpo está diretamente ligada à nossa má alimentação. Então, que a gente possa cuidar bem do nosso corpo, esse presente maravilhoso que Deus nos deu, né? E utilizando essas fontes de nutrientes maravilhosas também que Ele deixou pra gente, né? Procurar evitar os alimentos industrializados e dar prioridade aos alimentos naturais, às frutas, porque são alimentos que fazem bem para o nosso corpo, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha sobre uma dieta equilibrada, tá? Espero que você tenha gostado. Um beijo para você.